Meus amigos, minhas amigas, minha gente, está começando o nosso Papo 10, aqui pela nossa plataforma do YouTube, canal novo no YouTube. A partir de março estaremos promovendo o canal, muitas promoções interessantes para você, com toda certeza. E no www.cenaronoticias.com.br, o nosso Papo 10, que já está famosíssimo. Milhares de views às nossas entrevistas, sempre às segundas-feiras, às 10 da manhã. A direção de imagens e vídeos é de Valdivino Júnior, Intenso Filmes. Hoje nós estamos na minha querida cidade de Itapuranga. Itapuranga, quantas coisas eu fiz aqui, né? Nos tempos ainda de comunicador de rádio, das séries FM, lá atrás. Rock em rua, desfiles, festas na faculdade, vários amigos. Vou dar um abraço aqui para todos os amigos. Não quero nominar para não cometer nenhuma injustiça, mas a todos vocês, um grande abraço, em nome do meu amigo Cunha, da Rádio Primavera FM. Pessoal, o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro, foi vice-prefeito, é deputado estadual e filho de um ex-prefeito por 2 mandatos na cidade. Eu estou falando de Wagner Neto. Ele carrega o nome do seu pai e o nome do seu avô, que é uma das pessoas mais queridas da história de Itapuranga, Wagner Camargo, nosso querido saudoso Wagner Camargo. Wagner Neto, é bom recebê-lo aqui no Papo 10, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Beto. Eu fico muito contente de poder ter essa oportunidade de estar aí falando para milhares, de goianos e pessoas do mundo inteiro que estão aí nos assistindo, pela internet. Você que é um grande comunicador da nossa região, a gente fica contente de conhecer você, conhecer seu trabalho e poder aqui me apresentar às pessoas que ainda não me conhecem. Sou aqui da nossa querida cidade de Itapuranga, cidade que nasci, cidade que cresci. Morei um período em Goiânia, onde fiz ensino médio, também cursei o curso superior em Engenharia Civil. E hoje estou tendo a oportunidade de ser um deputado estadual pelo estado de Goiás, sendo o deputado mais jovem do estado, e com um dever de uma grande responsabilidade, que é de representar a nossa região, tendo uma responsabilidade enorme, com a votação expressiva que tive no município de Itapuranga e começando também dentro da nossa própria família. Eu que já venho de uma família tradicional aqui desse município, meu saudoso vô, que foi um grande médico, um grande produtor de Nelore aqui na nossa região, um trabalho que ainda é dado continuidade pelo meu pai, pelos meus tios e pela minha avó, minha querida avó Norma, e meu pai, que foi um grande prefeito em Itapuranga e deixou um grande legado. E a gente agora vem querendo cumprir o nosso mandato, atendendo a expectativa de milhares de goianos que acreditarem no nosso trabalho e quem sabe, no nosso futuro poder galgar voos maiores em outros cargos, podendo ajudar ainda mais o nosso estado a se desenvolver. Wagner Neto, deputado estadual, aqui no Papo 10 de hoje, a nossa querida Itapuranga, no seu escritório político em Itapuranga. O político que se preza tem escritório na cidade em que ele é nascido. Você sabia disso? Você que é político e não tem? Wagner Neto, obviamente que quando você chega a um mandato de deputado estadual, e aqui em Itapuranga somente 2 tiveram essa faceta, o grande Tito Coelho e agora você, com uma diferença, o Tito já era um político experimentado. Você não. Você tinha um mandato de vice-prefeito, Estava ainda nascendo, mas filho de um ex-prefeito, Júnior Camargo. Obviamente que o vice-prefeito não pode fazer tanta coisa, ele só pode pedir para o prefeito. Para deputado, você pode fazer uma coisinha a mais do que faz o vice-prefeito, mas você continua só pedindo. Qual que é a dificuldade que você vê ou a semelhança nesses 2 cargos políticos? Bom, Beto, primeiro eu tive essa oportunidade de ser vice-prefeito
mas como vice-prefeito também assumi a Secretaria de Infraestrutura e Cidades. Naquela época, eu era conhecido como o filho do Júnior Camargo, que é o ex-prefeito de Itaporanga e tal. E quem me conhecia, né, falou, um menino humilde, menino bacana. Mas com essa oportunidade que eu tive de ser secretário, eu pude mostrar à sociedade itaporanguense, às cidades circunvizinhas, que nós, além de ser filho de quem a gente também tinha as qualidades próprias. Tive a oportunidade de ser secretário, onde trabalhei durante o ano de 2017, o ano todo, acordando todos os dias às 5h40 da manhã, né, despachando serviço ali na secretaria a partir das 6h30, e onde a gente pôde patrolar várias estradas, né, manter a cidade limpa, tampar vários buracos, mesmo com muitas limitações, porque a secretaria onde a gente estava ocupando, ela não tinha uma receita própria, diferente da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, até mesmo a Secretaria de Assistência Social e de Meio Ambiente, quando tem o ICMS ecológico, ela tem uma certa receita. Dentro da nossa secretaria, tudo a gente tinha que voltar ao Tesouro Municipal, com muitas limitações, mas aonde as pessoas puderam conhecer o meu trabalho e ver que a gente realmente tinha qualidades próprias e tinha, sim, uma vocação para assumir cargos de grande responsabilidade. Eu devo muito à minha eleição à votação expressiva que tive no município de Itaporanga. Quase 10 mil votos, né? Pois é, foi uma votação assim de quase 10 mil votos, só que tive 58,5% dos votos válidos. Isso para uma candidatura de deputado estadual é algo quase que inédito. Então isso mostrou que a população me aprovou quando me conheceu. E também demonstrou que a expectativa deles comigo é muito grande. E quando eu tive essa votação, muitos me perguntaram do vínculo político que meu pai tinha com o ex-governador Marconi Político, um vínculo de grande amizade, de grande parceria quanto prefeito, de assumir um cargo de terceiro escalão no estado, que foi diretor de operações do Detran, entendendo que eu poderia ser um deputado de oposição ao governador Ronaldo Caiado. E eu vou dizer aqui à sociedade o porquê da gente estar na base do governador. Daqui a pouco você vai falar isso. Nós temos um quadro aqui, chama-se Apertar o Nó da Gravata, que são aquelas perguntas fora da curva. Tranquilo. A missão de quem pratica, de quem faz jornalismo, um jornalismo sério, é perguntar. E quem é perguntado responde da maneira que quiser, e se não quiser responder, não vou responder. Mas é importante que as pessoas respondam. Então, para facilitar, eu já vou entrar nesse quadro, mas antes de entrar nesse quadro, vou te fazer uma pergunta. Lá na Assembleia, você convive com 41 deputados. No caso, você mais 40. Correto. São pessoas que pensam diferente e, às vezes, mesmo estando do mesmo lado. Como que é isso? Porque, às vezes, o que você acha que é importante para a sua região, os outros não acham. Como que você convence alguém a comprar aquele discurso seu? Bom, primeiro, eu tenho um perfil muito conciliador. Então, isso me faz ter uma relação boa com todos os deputados, independente da posição ideológica, da forma que cada um tem. Então, o que acontece? A gente vê que cada deputado, cada um vai defender uma linha ideológica, uma região, e eu, de forma clara, tenho levado o nome da minha cidade, da minha região, né, em todos os aspectos. Toda vez que alguém fala de mim, o próprio governador Ronaldo Caiado ou algum colega parlamentar sempre refere-se ao nome de Itaporanga. Isso demonstra que a gente leva sempre o nome da nossa cidade e das regiões, das cidades que votaram. Mas eu tenho que entender que eu não posso me limitar hoje a Itaporanga. Eu tenho que entrar nas cidades que citam assim por mim, representadas. E no ano de 2019 eu rodei muito o estado e visitei muitas pessoas e fiz um trabalho de base muito bem feito e muito bem estruturado. Eu acho que me fortaleceu nas demais cidades que grupos políticos sentiram assim por mim representados. Então o que acontece? A gente vê um deputado que busca uma linha de oposição, de falar das coisas que não estão dando certo no governo. A gente vê outros deputados jamais assim concentrado na articulação ali dentro da própria capital. A gente vê deputados que têm pretensões de ser prefeitos. Então, assim, o que acontece? Eu vejo que hoje, dentro da nossa região,
a gente tem que buscar trazer soluções para os problemas que a gente enfrenta. Por exemplo, as interligações asfálticas que ainda não foram feitas, como de Diolândia a São Patrício, de Heitoraí a Itaguaru, de Itapuranga a cidade de Goiás, que são gargalos que há muitos anos existe essa expectativa dessas obras serem... E todo mundo promete. Mas que, na verdade, o que acontece? Eu sempre fui muito claro que são bandeiras que eu estou lutando, que não depende apenas de mim como parlamentar, mas que eu estarei defendendo para que elas aconteçam. Porque, por exemplo, a partir do momento que o governo tem um programa de investimentos, esse programa de investimentos ele vai ter um teto de recursos, né? Que seja 2 bilhões, que seja 3 bilhões, que seja 1 bilhão, que seja 500 milhões, mas dentro desse teto o governador vai ter que o quê? Vai ter que distribuir esse recurso. Aí é que entra a gente dentro do diálogo para que a gente possa investir em alguma obra nesse sentido e entender qual seria a prioridade, porque todas essas 3 obras são necessárias. Porém, tem que ver qual que é o custo de cada obra dessa e, porém, tem que ver qual que é o recurso que o governador tem para investir nessas obras e a gente ter esse diálogo aberto. E por isso é muito importante o parlamentar estar próximo da população, porque próximo da população a gente toma uma decisão que não é somente da minha cabeça, mas sim dialogada com a sociedade, dando total transparência e participação às pessoas para a gente tomar uma decisão que seja uma decisão não minha, mas seja uma decisão da maioria para ver e direcionar um recurso, no caso, uma obra, escolhendo uma dentro dessas 3. Neto, facilita o fato de ter assumido o mandato de deputado e não ter encontrado tantos tubarões da política lá na Assembleia? Leia-se Adib, Roller, Valim, essa tropa toda, nada contra eles, mas que são pessoas... Hoje tem o Claudio Meirelles, né? Talvez seja o mais dessa linha aí, dos grandes tubarões, que pensam mais em articulação e outras coisas, e de certa forma dominam a Assembleia. Facilitou pegar uma turma nova, apesar que tem alguns lá que precisam de fazer um exame psicológico, não vou citar nome aqui, mas e entender que o mandato de deputado é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Não pode ser visto como um circo. Mas facilitou para você isso aí? Bom, nós tivemos uma renovação muito grande dentro da Assembleia Legislativa. E tivemos, assim, realmente uma vitória com a presidência do atual presidente Lissauer Vieira, que eu acho que diminuíram essas diferenças entre os parlamentares. É lógico que foi uma situação que eu não vivi, porque eu estou tendo a oportunidade de ser deputado agora pela primeira vez. A minha experiência ela é muito inferior a muitos colegas parlamentares. Eu tenho colegas lá com 6, com 5 mandatos. Então, isso aí realmente nos dá assim, uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo a gente atende uma expectativa do eleitorado que é de renovação, não apenas dos políticos, mas das práticas políticas. E a gente entende o seguinte, que a gente tem que entender como funciona, como funcionava e tem que saber como a gente vai agir agora para frente. Eu busquei montar um escritório político em Itapuranga, que alguns parlamentares têm esses escritórios e outros não têm. Muitos me aconselharam a não ter. Por quê? Porque falou, olha, vai ser um lugar onde você vai abrir só para receber o povo pedindo as coisas para você. E realmente a gente recebe muitos pedidos aqui. Mas eu vi que é uma forma que, mesmo eu não estando em Itapuranga, os meus assessores estão aqui à disposição para nos representar e atender a sociedade. E entender que o parlamentar ele não está distante da cidade, igual outros falam. Porque o que acontece? A gente vê que cada político tem a sua linha de trabalho, né? A gente vê que hoje teve uma renovação. Eu não tenho nada contra esses políticos que você citou aqui, mas são políticos que realmente que trazem uma experiência muito grande e demonstram uma facilidade muito grande nas eleições onde enfrentaram. Apesar que
que pode ser... O Cláudio nunca perdeu uma eleição, mas o próprio Adib já perdeu, o Ernesto Roller perdeu, e hoje está, né, representando o governo na Secretaria de Governo. Então a gente vê o seguinte, que a gente tem que buscar as coisas boas da experiência de cada um, mas práticas que a gente não aprova, no âmbito de desonestidade, no âmbito de campanhas muito estruturadas financeiramente, são coisas que a gente não pretende fazer no nosso futuro. Por quê? Porque eu acho que eu tive uma eleição franciscana, tive uma eleição onde a gente gastou pouco dinheiro, procuramos prestigiar aquelas pessoas que trabalharam bem na nossa campanha, não conseguimos prestigiar todos, mas reconhecendo o trabalho de cada um e demonstrando que a gente não quer trabalhar com aquelas lideranças profissionais, mas quer trabalhar com aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que vão ser um militante durante o nosso mandato e que vai proliferar as nossas emendas, os nossos projetos, os nossos posicionamentos, e que, de uma certa forma natural, a gente vai conseguir ganhar um espaço dentro das cidades que nós representamos, pelo trabalho coerente e pela forma sincera de fazer política. E eu acredito que a sociedade pensa nisso. E quando eu enfrentar a minha reeleição, que é o nosso desafio lá na frente, a gente ter uma base bem consolidada, a gente levantar um recurso dentro da legalidade onde se pode gastar, porque tem que ter esse gasto, mas que a gente possa fazer o teste nas urnas para ver se a gente foi aprovado ou não. Porque o que é que hoje a sociedade não está aceitando mais? Não está aceitando mais aquele político profissional que quer comprar liderança e achar que essa liderança vai arrumar um número X de votos, e a sociedade entendeu isso. Espera aí, a conta não fecha. Um deputado que gasta 3, 2, 4 milhões, um deputado estadual, onde o teto de gasto é 1 milhão, para se eleger ou se reeleger, essa conta não fecha apenas com o salário do deputado. Exato. Ele vai ter que buscar formas de buscar esse dinheiro de forma desonesta para cobrir esse buraco. Então o que acontece? O eleitor que faz aquele pedido exorbitante para o político, eu tenho que eu tenho que colocar o piso lá de casa, R$1.600. Espera aí, eu sou deputado estadual, eu sei que eu tenho um salário que me dá um padrão bom de vida, mas se eu for fazer isso para todos os eleitores, meu salário não vai dar certo. Eu vou ter que fazer coisa errada para atender uma necessidade particular do eleitor. E não é a sua função isso aí. Sua função não é essa. Você não foi eleito para isso. Não, e a resposta nossa é o seguinte: olha, nós temos programas igual o Cheque Reforma, né, que tem um critério técnico para ajudar aquelas pessoas. E aí entra a gente, o quê? Trazendo essa demanda dentro de uma região, não é uma demanda individual, tem que ser uma demanda coletiva. Isso. Entendeu? Para a gente conseguir atender principalmente aquelas pessoas que realmente precisam. Mas as que realmente precisam, não é amiguinho de prefeito, amiguinho de deputado, amiguinho vereador, de A, de B ou de C. Não pode ser os amiguinhos, porque acontece muito nas cidades, e eu conheço em alguns locais lá no passado, que cansaram na época que o Marconi criou o Cheque Reforma, etc., fizeram a farra do Cheque Reforma. Coisas absurdas, e quem precisa fica ali, com o braço cruzado, e eu, né? Não, assim, eu vejo que a solução dos problemas é nós termos políticas públicas sérias, né? Onde a equipe técnica vai fazer a visita, vai avaliar, porque melhor do que ajudar todo mundo é ajudar quem precisa. Porque, de repente, a gente vê tantas injustiças acontecendo, de pessoas que precisam não sendo atendidas e pessoas que não precisam sendo atendidas. Eu acho que essa desigualdade é que as políticas públicas sérias têm que, de fato, resolver de vez, e esse é o clamor da sociedade. O clamor da sociedade hoje é o político honesto, é o político que atende, né, principalmente os setores mais necessitados, e que dá condição do nosso estado, do nosso município crescer, gerar emprego, a nossa economia reagir, porque o segredo hoje do Brasil sair da situação que está é o PIB evoluir, é o setor produtivo voltar a gerar emprego, e a gente parar com essa política paternalista, que nós temos que ter políticas públicas sérias
que dão a vara e não o peixe, que ensina o cidadão a pescar e não simplesmente enche a barriga do cidadão, mas amanhã a barriga vai doer de novo e ele não tem condição de se autossustentar. E eu acho que a maior dignidade do ser humano é poder ter um emprego, poder sustentar a sua família e poder crescer dentro do seu comércio, dentro da sua profissão e poder ser uma pessoa cada vez mais independente e menos dependente do governo no quesito, né, de políticas sociais. Mas no quesito de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, né, eu acho que aí sim entra o papel do Estado para realmente fazer um trabalho digno e melhorar, assim, a vida das pessoas. Estamos aqui no Papo 10, entrevistando o deputado estadual Wagner Neto, ele que é filho de Itapuranga, mas que representa também outras cidades, porque é importante o deputado ter essa representatividade. Agora vamos entrar no quadro Apertando o Nó da Gravata. A primeira pergunta do quadro Apertando o Nó da Gravata, deputado: por que você, sendo vice-prefeito do atual prefeito Davis, rompeu com ele? Bom, primeiro que nós fizemos um trabalho na campanha que foi muito bem sucedido. Quando assumimos o cargo de vice-prefeito, encontramos uma certa dificuldade de diálogo com o prefeito. Que os próprios servidores, as pessoas que conviveram com isso, são testemunhas disso, claro. O que é, quando você fala, só para que as pessoas entendam, a dificuldade de diálogo? Exemplo. Não atender telefone, não responder o WhatsApp e nem nos receber no seu gabinete. Eu era vice-prefeito e secretário. Eu não estava ali tratando pauta de interesse pessoal meu, eu estava ali tratando pauta de interesse do município. Com o passar do tempo, essa relação foi estremecendo. Eu fiquei numa secretaria onde, com o passar do tempo, eu fui perdendo cada vez mais a autonomia de trabalho. Até chegar o dia em que o prefeito me convidou a retirar da secretaria e, ao mesmo tempo, falou que eu iria ajudá-lo em outras áreas da prefeitura, no plano de desenvolvimento municipal, que eu iria acompanhá-lo a Brasília, a Goiânia, para tentar buscar recursos para a cidade. E, a partir desse momento, aí houve, sim, um rompimento total, mas não por minha parte. Ele nunca mais me procurou para conversar, nunca mais procurou o diálogo. Até aí, nesse momento, o que eu busquei? Eu busquei correr atrás de um sonho, não meu, mas um sonho da nossa região de poder ter um deputado estadual. Mas por que você acha que o prefeito fez isso? Eu imagino que pode ter sido por questões do próprio ego pessoal, do próprio ciúme, de entender que talvez o meu crescimento ali o prejudicaria. E eu, na verdade, com toda sinceridade, agora eu falo para qualquer um, eu não queria crescer diminuindo o prefeito, eu queria ser o maior parceiro que ele poderia ter dentro da prefeitura. Mas, infelizmente, essa parceria só havia interesse de minha parte. Da parte dele, não teve esse interesse. Mas por que na campanha de 2016 houve o interesse que você fosse o vice? Realmente, a gente tinha uma força política aqui em Itapuranga, né? O meu pai, através da oportunidade que teve de ser prefeito, ele tinha um capital político adquirido. Eu fui uma pessoa que cresci muito durante durante a campanha. Anteriormente a isso, poderia ser até um candidato a prefeito que com chances reais de ser eleito a prefeito. Porém, a gente resolveu naquele momento estender a mão para o prefeito de Itapuranga, buscando a união de um grupo político que começou junto lá atrás, mas que com o tempo se afastou, depois juntou de novo, com a maior boa vontade do mundo e a maior sinceridade. Então chegou um momento que ou eu iria buscar ficar lá com o Pires, pedindo bênção para um prefeito, ou eu iria buscar a minha independência. Eu resolvi buscar a minha independência. Mas quando eu busquei a minha independência, eu fui atrás dele para pedir o apoio a ele para ser candidato dele a deputado estadual. Candidato do prefeito? Do prefeito. Infelizmente, não nos recebeu no gabinete e nos deu uma resposta curta e grossa dentro do WhatsApp.
eu não vou te apoiar, já tenho um compromisso com o deputado estadual Carlos Barreto e não tem diálogo entre a gente. Mas naquele momento eu tenho a plena convicção que ele nunca imaginaria que eu iria ganhar as eleições. E realmente me desculpe interrompê-lo, mas aí tem um detalhe na política que falam os companheiros, né? Porque quando você topa ser vice em 2016, você ajudou a ganhar a eleição, né? Seria natural e também, de repente, ajudá-lo numa campanha. E essa ajuda foi exclusivamente porque não acreditava na sua vitória ou tinham algo a mais por trás? Eu acho que ele não acreditava na minha vitória. Não acreditando na minha vitória, ele pode ter pensado em outras coisas, como eu ter uma votação expressiva e não ser eleito e amanhã ser o concorrente direto dele. Mas, na verdade, Beto, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que não foi só essa eleição. O Davi tem toda uma história com a minha família. O Davi foi candidato a vereador junto com meu pai, apoiou ele em 2 eleições de prefeito. E na eleição de 1996, onde meu pai perdeu a eleição, a cúpula do PSDB o ajudou a ser eleito vereador. Veio a era Marconi, meu pai se tornou diretor de operações do Detran. Quando ele iria renunciar à diretoria de operações do Detran, tinha vários políticos, pessoas interessadas nessa diretoria. Meu pai brigou com unhas e dentes com o Marconi para que o Davi fosse o sucessor dele. Meu pai veio ganhar as eleições de Itaporanga prefeito com mais de 70% dos votos. E em 2002, o Davi foi apoiado de forma integral pelo meu pai a deputado estadual. Então, tipo assim, no mínimo, o Davi tinha que sentar conosco para escutarmos e falar assim, Neto, eu não posso te apoiar, mas ele tinha que olhar para trás de todo o apoio que a gente já deu a ele, né? E depois disso, meu pai ainda o ajudou a ocupar mais 3 diretorias no governo Marconi e Alcides. Infelizmente, depois houve o rompimento. Quando nós unirmos, houve essa união, ele tinha que rever essa situação. Mas não nos apoiou. Eu também acho que tem mal na vida da gente que vem para bem. Ele foi ingrato? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas como eu digo, teve mal que vem para bem. Criei um vínculo com o ex-prefeito Jabs, que nós não tivemos a oportunidade de o apoiar nas 3 eleições que foi candidato. O Jabs entrou de forma integral na nossa campanha. O próprio ex-prefeito Tito também esteve conosco, que, né, em momentos passados, a disputa política, que é a rivalidade grande entre Júnior e Tito, mas hoje a gente está compondo o mesmo grupo, e um grupo coeso, um grupo que a gente vê sinceridade um com o outro, um grupo que a gente vê que tem tudo para estar aí hoje dentro da disputa municipal, lançando um nome consistente e tem tudo para depois das eleições continuar dando certo. Porque, primeiro, as urnas mostrou aprovação, né? Tivemos uma votação expressiva, e segundo, é que nós entendemos que a política ela é dinâmica, né? Não adianta a gente ficar aqui, eu remoendo esse passado. Isso é página virada minha com o Davis, entendeu? Inclusive hoje ele é prefeito, eu sou deputado estadual, estamos colocando emendas para atender o município. Muitos recursos vão passar pela prefeitura de Itaporanga, porque nós não podemos deixar de ajudar o nosso município, porém, politicamente hoje não tem aquela possibilidade de caminharmos juntos, né? Temos que ter, né, o tratamento republicano dentro da minha função como deputado e ele da função dele como prefeito, mas politicamente hoje estaremos em lado oposto. E eu, com toda certeza, a população de Itaporanga vai ter essa oportunidade de avaliar, né, o melhor candidato, o melhor prefeito para comandar Itaporanga nos próximos 4 anos. E aí tem um detalhe, porque você ganha a eleição para deputado estadual, certo? Ganha a eleição e teve uma avalanche de votos aqui. E aí começou-se a dizer que poderia ocorrer o que aconteceu no passado. Porque a própria militância sua, seus apoiadores, amigos, pessoas que o admiram, começam a fazer um movimento.
O ano 2020 é ano eleitoral. Como deputado estadual, é natural o seu nome ser discutido, ser falado, ser propagado em toda a cidade. A pergunta: o deputado estadual Wagner Neto, ele vai fazer como fez o Tito no passado, deixar o mandato de estadual e candidatar a prefeito? Ou o compromisso dele com Itapuranga, e aí você vai olhar para além da verdade para falar isso, porque vai ficar registrado. O compromisso dele com Itapuranga é na Assembleia Legislativa, trazendo recursos para cá, mesmo sabendo que como prefeito pode fazer mais. O prefeito tem caneta, o deputado não tem. A verdade é essa. Um deputado sendo eleito para uma cidade como Itoraí, é melhor ser deputado. Uma cidade maior como Itapuranga, aí tem que pensar, mas e aí, o que pensa Wagner Neto? Ele é pré-candidato a prefeito ou só deputado? Beto, eu acho que ambos os cargos é um privilégio muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Tanto como deputado, também como prefeito. Fui eleito para ser deputado estadual e quero cumprir meu mandato com toda certeza durante esses 4 anos. Por quê? Por mais que tem pessoas que me param na rua, criam expectativa no meu nome, mas da mesma forma tem gente que pede para mim ser candidato a prefeito, tem muita gente que pede para mim cumprir o meu mandato. Como eu hoje estou ocupando o cargo de deputado estadual e tenho feito um trabalho aí de expansão de base, né? Na nossa região, praticamente todas as cidades, Goraíta, Morro Agudo, Itoraí, Uruana, Itaguaru, Carmo do Rio Verde, São Patrício, Faina, né? Até mesmo em Goiânia, montando um grupo, e de outras regiões, enfim, até mesmo Goianésia tem aberto portas, enfim. Sou candidato, vou cumprir o meu mandato de deputado estadual. Porém, vamos ter uma participação efetiva nas eleições, onde estaremos reunindo com esse grupo, que eu acabei de dizer como lideranças, né? Até mesmo com outras pessoas aí que está compondo a nossa equipe, ou que são pessoas que a gente admira e entende. Muito importante a opinião de cada uma delas, para buscar o melhor nome para nós apoiarmos como candidato a prefeito em 2020 no município de Itapuranga. Porque nós entendemos que, eu acho que agora é a oportunidade que nós temos de ter um prefeito e um deputado trabalhando juntos, ainda mais dentro da base do governo do estado. Então eu acho que isso vai facilitar e vai fazer com que Itapuranga, nos próximos 4 anos, se desenvolva muito. Porque muitas coisas que eu quero fazer em Itapuranga, que a gente busca trazer para Itapuranga, nós vamos nos deparar também com a boa vontade e com o empenho do prefeito. Por exemplo, uma indústria que queira se instalar em Itapuranga precisa de ter uma área para ser doada. O estado praticamente não tem áreas mais aqui no município. Pode até comprar e adquirir, mas isso é muito mais fácil no ponto de vista do âmbito municipal. Primeiro, que a prefeitura tem os seus ativos onde pode fazer permuta, ou até mesmo comprar, ou em último caso, desapropriar e pagar um preço justo. Mas a gente está falando de um certo detalhe. Mas eu vejo o seguinte, que muitas vezes a gente é cobrado pela cidade não estar limpa, pela cidade estar esburacada, que é uma obrigação do prefeito. E a gente, como deputado, a gente tem essa preocupação em manter a cidade em boas condições. Mas, infelizmente, com esse diálogo que hoje a gente não tem, a gente não vê nem expectativa e a gente vê assim, a dificuldade de poder correr atrás. É muito mais fácil a gente conseguir as coisas tendo um deputado e um prefeito lutando junto lá em cima do que tendo apenas um deputado ou apenas um prefeito. Então, eu acho que o caminho nosso hoje... Então, aí alguém não pensa na cidade. Porque a partir do momento que o prefeito pensa na cidade, o deputado pensa na cidade, mesmo sendo de lados opostos, pensar na cidade é passar por cima de qualquer entrave político para pensar na cidade. Como acontece em Goianésia a vida inteira. Hoje é que deu uma estremecida nisso. A vida inteira no Palanque eles se degladiavam. Pós-Palanque, degladiavam em favor de Goianésia. Por isso Goianésia cresceu tanto sem estar vinculado no BR. Então aí alguém não está pensando na cidade. Com toda certeza. Quem não estaria pensando na cidade? Bom, eu vou falar aqui com toda tranquilidade no mundo. Eu estou aqui à disposição da gente lutar sempre por melhorias. Fiz uma audiência pública em Itapuranga
convidei todos os prefeitos da região, inclusive o prefeito municipal e os seus secretários. Não teve nenhum representante do Poder Executivo, teve representante do Poder Legislativo, de vereadores da base do prefeito. Enfim, foi levantado demandas lá, e demandas que foram atendidas dentro das nossas emendas parlamentares, como, por exemplo, R$200 mil para a instalação de um padrão dentro do Hospital Municipal, que tem hoje um aparelho de raio-x novo, que não funciona, mas por questão desse investimento, que a Prefeitura alega não ter recurso para investir nisso. Esse dinheiro ainda não caiu na conta, vai cair até junho de 2020, mas foi uma demanda no âmbito municipal que a gente tem o maior prazer de poder ajudar. Da mesma forma, um recurso de R$100 mil para o colégio, né, século XXI, que hoje é um colégio municipal, para colocar os ar-condicionados em funcionamento, que foi uma demanda do vereador de oposição, o vereador do PT, Paulinho Mila. Enfim, o que a gente entende? A gente entende que os problemas de Itaporanga eles têm que estar acima das picuinhas políticas. Eu tenho total maturidade para falar e fazer isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Porém, quem conhece o prefeito sabe o tamanho da vaidade dele, e a vaidade eu acho que é um defeito muito grande de um ser humano, que acha que apenas as coisas que é feita por ele que vão dar certo. E não, ninguém é dono da verdade. Dono da verdade é apenas Deus. Nós somos seres humanos paliativo de acertos e erros. E muitas vezes as soluções dos problemas podem não sair da gente, pode sair de alguma pessoa da nossa equipe, ou até mesmo um cidadão comum da cidade. Mas que a gente tenha a humildade de reconhecer que tal caminho é o certo e mudar a opinião e realmente dar continuidade nisso. Eu vou só te dar um exemplo, viu, Beto? Na gestão anterior, foi comprado uma máquina de recapeamento de asfalto em Itaporanga. Essa máquina, ela resolvia o problema de muitos bairros em Itaporanga. Quando o atual prefeito entrou, eu quis colocar essa máquina para funcionar, e até mesmo servidores ali da prefeitura que votaram e acreditam, talvez até hoje, no prefeito, não entenderam o porquê do prefeito não colocar essa máquina para funcionar, para recapear a cidade. Enfim, há uma conclusão que chega, a vaidade de não colocar uma máquina para fazer um recapeamento urbano, onde hoje nós estamos deparando com uma cidade totalmente esburacada, por questão de ser uma máquina comprada pelo gestor anterior. Então, essa vaidade prejudica o desenvolvimento de Itaporanga. Estamos aqui entrevistando o deputado estadual Wagner Neto no Papo 10, no quadro Apertando o Nó da Gravata. Mas se por acaso o prefeito, a equipe dele, ele está dizendo isso, o deputado está dizendo isso, porque ele quer lançar o irmão dele pré-candidato para fazer uma familiocracia aí na política. E aí, é verdade? Não, o nome do Heitor está à disposição da sociedade itaporanguense, com muita humildade e... Nada imposto. De forma alguma imposição. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, querendo ou não, nós vamos ter as eleições de 2020. Ou o nosso grupo lança um candidato, ou o nosso grupo não lança um candidato. Nós temos vários nomes aí à disposição do grupo que tem que ser debatido, que tem que ser apresentado. Não só ele, inclusive o ex-prefeito Jabes. Inclusive o ex-prefeito Jabes, inclusive outros nomes que podem vir a surgir. Mas para um nome nascer, ele tem que ter coragem de colocar o nome à disposição, trabalhar, ver a receptividade popular da sociedade, a aceitação do grupo, para assim a gente enfrentar as eleições. Então, assim, o nome do Heitor está à disposição, não quer dizer que o Heitor vai ser candidato, mas sim, se o grupo aprovar, se a sociedade entender, ele vai ser sim candidato a prefeito às eleições, e a população vai ter sim em suas mãos a oportunidade. Hoje ele é pré-candidato a prefeito? Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito de Itaporanga. Não porque eu ou meu pai está impondo isso. Meu irmão estudou na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, a melhor faculdade de administração pública do país, universidade criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, para qualificar a mão de obra dentro do setor público.
Ele também é um nome bem aceito no nosso grupo e que a gente está vendo aí uma grande, né, aceitação da população. Porém, eu falei para o Jabs, o seu nome também está à disposição. Nós não podemos ter duas candidaturas, ou é ele ou é o Heitor, e também estamos dialogando com os pré-candidatos. O presidente da Câmara, inclusive. O presidente da Câmara ainda não se colocou como pré-candidato a prefeito, mas o seu partido tem um ex-vice-prefeito, Ted Ambulância, como pré-candidato, que também está sendo avaliado pelo nosso grupo. Mas pessoas me disseram que o Miro é pré-candidatíssimo. Pois é, e ele mesmo ainda não falou, mas também tem um movimento em seu nome. E até mesmo o vereador do PT, que é o Paulinho Mila, também, que é um pré-candidato a prefeito. A Inês me falou. Que nós não podemos, de forma alguma, ignorarmos ambos, porque eu vejo que o diálogo, no ponto de vista político, no âmbito político, ele vai estar existindo com o PP, com o PT, com o próprio DEM, que ainda não tem um pré-candidato natural, mas é um partido do governador que está se estruturando aqui. Agora, nós só não temos o diálogo com o prefeito Davi Soares no ponto de vista político. De forma alguma existe possibilidade de composição. Não, de forma alguma, porque isso aí realmente isso é uma decisão nossa, que na verdade o PP e o PT, aí é uma questão que eles me falam, que também não há possibilidade de compor com o prefeito, entendeu? E o próprio Jabs, o Tito, que são ex-prefeitos e pessoas expressivas do nosso grupo, também falam de forma aberta que não há essa possibilidade. Então, pelo que você está colocando aí, o prefeito, entre aspas, estaria isolado. Ele dentro de uma eleição, ele teria que buscar outro partido para compor com ele, que hoje não compõe a base dele, fora esse que eu estou falando. No caso, o nosso PROS, ou o PT e o PP, hoje ele não teria esse diálogo do ponto de vista político, do ponto de vista de composição. Pode ser que mude daqui para frente, mas hoje a gente tem um diálogo aberto nesse sentido, entendendo que pode ser que os quatro partidos lançam candidato, o partido do prefeito, o PT, o PP e o PROS, mas que hoje a composição com o prefeito não existe. Agora a composição entre a gente, eu acho que ela é muito provável até as convenções. Estamos aqui no quadro Apertando o Nó da Gravata, para fechar o quadro Apertando o Nó da Gravata, no Papo 10, com o deputado estadual Wagner Neto. E é bom esclarecer, antes da próxima pergunta, que o governador Caiado tem um perfil diferente do ex-governador Marconi Perillo. O ex-governador ele tinha um perfil de reunir o grupo dele e definir um nome. Às vezes ele até impunha esse nome, né? E geralmente ele estava certo e algumas vezes ele não estava. O governador Caiado não tem esse perfil. Ele deixa que cada um se reúna, se vire, até porque hoje a tendência aqui é que praticamente todos, ou quase todos, estão na base dele. E aí eu te pergunto, a ligação do seu pai com Marconi é explícita, todo mundo sabe, né? Como que foi você sair de um ninho e ir para o outro? Bom, primeiro, nós temos que entender que após meu pai sair da prefeitura e ter outras candidaturas, né, esse vínculo nosso do meu pai com o Marconi não era um vínculo tão próximo, era um vínculo de lealdade e companheirismo, onde meu pai sempre, em todos os momentos, eu acredito, o apoiou desde a sua candidatura de deputado estadual, aliás, desde quando ele foi candidato a presidente do PMDB Jovem. Então, isso aí é uma história que ela não tem como ser mudada. Agora, o que acontece? Eu, particularmente, nunca tive esse contato direto com o Marconi, apesar de ter uma grande admiração pelos seus programas sociais que foram criados, programas que deram certo, né, no decorrer dos anos, quando ele foi governador. Porém, o que acontece? Eu tive uma campanha meio que independente. Por quê? Porque, como o Davi também compunha a base do governador, o deputado estadual, federal, eram pessoas muito próximas, eu tive assim, eu não tive esse contato direto com o governador durante a campanha, e anteriormente a isso, pode puxar no meu histórico, eu nunca ocupei um cargo comissionado do governo Marconi Perillo.
Então dizer que eu tenho um vínculo direto com o Marconi, não tem. Meu pai teve uma parceria de muito sucesso, ao meu ver. Porém, o que acontece? Chegamos na campanha, pedimos votos para a gente, e aqui em Itapuranga é uma grande prova. Quando você olha aqui, Wagner Neto com quase 1.300 votos, o governador Ronaldo Caiado com eu com 9.300 votos, o governador Ronaldo Caiado com 9.500 votos, aí vem o Zé Edson com 2, e depois, né, a Kátia com 1.500, o Daniel com 1.000. A maioria dos eleitores votaram em quem? Votaram em mim e no Caiado. Voto casado. Ou seja, eu tenho que olhar qual que é o pensamento dessas pessoas que acreditaram em mim, né, da maioria, é claro, e também tem que olhar o seguinte, que é através do governo que a gente vai conseguir trazer esses investimentos que eu falei anteriormente, trazer tanto na área da infraestrutura, mas também na saúde, na educação, na segurança pública, no meio ambiente, e também, de forma clara, eu acredito no governo Ronaldo Caiado, porque de tudo isso, se eu não acreditasse, eu também não teria que compor a base dele. Porque se a gente, eu não estou ali em barganha de cargos. Nós vivemos num modelo político que é o presidencialismo de coalizão. É lógico que nós vamos ter a nossa força do governo, assim como todos os deputados da base. Não é o deputado Wagner Neto, isso é todos. E é importante a gente ter essa força, igual, por exemplo, eu indiquei aqui a coordenadora regional de educação, a Sônia Martins, onde a gente tem um diálogo constante para solucionar os problemas existentes aqui nas nossas escolas. Mas isso é natural, porque, afinal de contas, você é deputado estadual, está na base do governador, é natural que você indique, mesmo você não tendo sido eleito pela base dele. Não, lógico. Hoje você compõe, o que passou, passou. Não, porque o que acontece? São problemas que eu vivo aqui no nosso dia a dia, que nós vamos ter que buscar soluções. Nós temos contato direto com todos os secretários. Então, o que acontece? A gente tem que usar a nossa força política com um diálogo aberto para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. E a gente compor na base do governo, a gente também tem que ajudar esse governo a dar certo. Eu tenho minha parcela de contribuição para que o governo Ronaldo Caiado dê certo. É lógico que nem tudo que o governador faz, ou muitas coisas, na verdade, muitas coisas, até projetos apresentados pelo governador dentro da Assembleia, são os deputados da base que têm condição de articular ali nos bastidores para que esse projeto entre em pauta ou que tenha alguma emenda para que seja melhorado o projeto. Então, esse é o nosso dever agora. Porque tem gente que acha que, não, tudo que o governador falar, o deputado Wagner Neto vai pedir bênção e vai concordar. Não, não é tudo não. Agora, quando entra, mas aí, como se diz, aquele velho ditado, a roupa suja se lava em casa. Isso. Então, é lógico que um deputado da base, ele vai ter que falar mais coisas no bastidor que no plenário. Por quê? Porque os defeitos, os problemas existentes entre o governo, nós temos que resolvê-los internamente. Externamente, é o jogo político que a oposição faz para angariar votos através do seu discurso, agradando aquelas pessoas que querem escutar os problemas existentes e querem ter a voz, que também está na sua legitimidade dos deputados da oposição fazerem esse trabalho, mas os deputados da base é que tem real condição de mudar, de alterar situações que muitas vezes o deputado da oposição não tem o diálogo que o deputado da base tem para resolver esses problemas. E a gente está com esse constante diálogo lá dentro do governo para que esse problema possa ser sanado. Só um exemplo da emenda parlamentar que nós colocamos no Pro Goiás, criando o conselho para ter a Associação das Indústrias, Associação do Comércio, pessoas da sociedade civil organizada compondo isso, para que não seja apenas composta por pessoas ligadas ao governo ou à Secretaria de Economia. Então, a gente ficou muito... por exemplo, hoje, o Sandro Mabel, que é presidente da FIEG, e todas as pessoas ali que viram o nosso trabalho, ficou extremamente satisfeito com a atitude que nós tomamos, até a DIAL, que é presidida pelo Otavinho, entendendo que hoje é através de um deputado da base que vai conseguir, mas também é fundamental a oposição. Então, cada um tem a sua importância dentro do governo. Muito bem, e assim nós fechamos o quadro Apertando o Nó da Gravata, aqui no Papo 10, e agora já vamos caminhando para o final do nosso Papo 10. Só reafirmando, candidato a prefeito de Itapuranga de forma alguma.
Não, a gente realmente nessas eleições nós não vamos ser candidato a prefeito, vamos estar aí dialogando com a sociedade para buscar o melhor nome, mas a possibilidade de a gente ser candidato agora, eu não vou falar que é zero, mas ela é bem próxima de zero, porque realmente a gente quer cumprir o nosso mandato e a gente quer seguir uma carreira dentro do parlamento estadual. Essa questão aí de seguir carreira no parlamento, nós vimos o Jean, que ficou na suplência, para federal, porque existe uma lacuna, né? Que essa região, Médio Norte, Vale de São Patrício, tem essa lacuna de ter um representante federal. Foi muito bem votado aqui na cidade. Você pensa em estruturar o seu mandato, de repente ser eleito mais uma vez para estadual, e a partir daí buscar voos maiores, porque você ainda é muito jovem, né? Eu até acho que o Daniel Vilela ele poderia ser vice do Caiado e com certeza a projeção política dele seria maior, mas é um pensamento meu, opinião minha. E quando tiver oportunidade de entrevistá-lo, vou falar isso para ele. Você pensa exatamente isso, de galgar esses voos e alicerçando o seu mandato e depois, lá na frente, ter mais apoios para, de repente, ser um candidato a federal também? Com toda certeza eu penso isso. Não sei se serei candidato a deputado federal nas próximas eleições, na próxima eleição a deputado federal. Mas, Beto, eu acredito que pela minha idade, pela minha vontade de trabalhar, pela minha coerência, pela minha sinceridade, eu acredito que eu posso, e muito, mais do que eu já fui. Eu acho que só de eu ter chegado a ser deputado estadual, já é um privilégio muito grande, igual uma responsabilidade também grande. Porém, eu quero ir muito mais além. Hoje a gente vai ter uma participação ativa em várias eleições municipais, né, buscando aí a formatação de um grupo político, mas também, não só através desse trabalho de base. Eu acho também o seguinte, através do nosso trabalho que hoje pode ser visto pelas nossas mídias sociais, o nosso Instagram, Dep Wagner Neto, o nosso Facebook tem o Wagner Camargo Neto e o Wagner Neto, e também a nossa fanpage Wagner Neto dentro do Facebook, bem como as emendas que nós vamos estar colocando, bem como as bandeiras que estaremos defendendo, como a bandeira da agricultura familiar, da energia de fontes renováveis, da geração de emprego e renda, da desburocratização do Estado. Eu acho que tudo isso vai fazer parte do nosso trabalho. Ele vai lá na frente mostrar aonde é que nós vamos chegar. Eu acho que a nossa reeleição vai ser uma grande prova. Eu acredito que com o trabalho que nós estamos fazendo, se Deus quiser, nós vamos eleger vários prefeitos no interior, vamos ter grupos no interior e vamos ter uma reeleição tranquila. A partir daí, eu acho que o estado de Goiás vai passar a me conhecer mais. Futuramente eu posso vir a ser um deputado federal, quem sabe ser um senador, um vice-governador, um governador. Eu acho que o futuro a Deus pertence. Eu acho que a gente tem que viver o presente, plantar hoje. Aí aquele do contra que está vendo vai falar assim, esse cara está ficando maluco, ele já chegou agora no ônibus e quer sentar na janela, já está falando em ser governador. Eu acho que pouca gente sabe, será que ninguém sabe que Simval Boaventura foi um punhado de coisa, e inclusive prefeito na cidade de Itapuranga, depois, né, um dos grandes nomes da política, que Itapuranga teve o privilégio de tê-lo como prefeito. E Marconi saiu de Palmeiras, foi secretário de Santilo, se tornou um deputado estadual atuante, depois federal, e governador, ganhou de Íris Rezende. Só o maior político da história de Goiás naquele momento. Porque, para mim, Goiás está dividido entre Pedro Ludovico Teixeira, Íris e Marconi. Os outros vão ter que fazer o seu nome. Claro, cada um tem sua importância, Santilo, Nion, Caiado, Luciovânia, etc. Com certeza. Mas esses três foram os três que... Não é o momento político que o Marconi viveu nebuloso, que ele foi 4 vezes governador e 1 vez senador. Peraí, né? Então é bom explicar isso, que o Íris saiu de Cristianópolis,
Senão algumas pessoas não vão entender o que você está falando. E assim, eu digo que nada, Beto, supera o trabalho. O trabalho é a resposta O para... Bolsonaro não saiu numa cidadezinha lá de Pois é. São Não, Paulo, nós ele não é temos presidente da vários República? exemplos nesse sentido. Então, assim, eu trabalhei muito no ano de 2019, visitei muitas cidades. Fui até muitas vezes criticado, até mesmo dentro de Itaporã, pela minha ausência em alguns momentos, mas não é que eu estou querendo discriminar, muito pelo contrário. É igual eu falei, eu levo Itaporã aonde quer que eu chego. Porém, E o seu escritório político é uma prova que você está presente aqui. É de portas abertas segunda a sexta-feira, nossa equipe aí nas ruas, celular 24 horas ligado. O problema é que, tipo assim, não tem como a gente prever o futuro. Falar que a gente vai ser ou que a gente não vai não ser, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que viver até lá para saber de fato o que vai ser. Mas você tem que ter um objetivo, né? Mas eu sonho isso. Eu sonho isso e não nego. Eu não nego. Eu costumo nem falar isso, porque é como se eu tivesse pisando nas nuvens, não. Eu sonho com os pés no chão. Sonhei ser deputado estadual. Hoje é uma realidade. Já foi uma prova, assim, pesadíssima, mas que tivemos uma votação muito expressiva. Tivemos uma eleição tranquila dentro da chapa que concorremos, mas eu vejo que o nosso futuro ainda tem muito ainda. Eu acho que a estrada ainda é muito longa a ser percorrida. E a gente, assim, a gente não quer perder o pique, a gente quer continuar trabalhando, a gente quer fazer a diferença. Eu acredito que hoje o Vale do São Patrício é um lugar onde a gente está tendo uma entrada muito grande. O Vale do Araguaia, que está na divisa, Itaporã está na divisa do Vale de São Patrício com o Vale do Araguaia, porque nós temos várias cidades vizinhas aqui onde a gente está entrando. Hoje a gente está tendo, assim, diálogo com todos os secretários, com autoridades aí, estaduais e autoridades federais, enfim. Estou aprendendo muito, eu acredito que daqui até o final do mandato eu vou aprender mais ainda. E muitas coisas eu tenho aprendido rápido. O regimento interno dentro da Assembleia, o trabalho nas comissões, realmente assim, né, as articulações internas. Mas o mais importante, eu acho que é a nossa coerência e a nossa aprovação. Que nós estamos mantendo a aprovação dentro do município onde a gente teve votação expressiva e nos demais municípios onde a gente está entrando, a gente está tendo uma receptividade extraordinária. Então eu acredito que da agora para frente é arregaçar as mangas, continuar com o mesmo pique e fazer a diferença, né? E o futuro vai mostrar qual será a nossa trajetória na vida política. Deputado, prazer recebê-lo aqui no Papo 10, poder bater esse papo com o deputado Wagner Neto, o deputado mais jovem das últimas eleições eleito, e que você possa trilhar o seu caminho em cima da verdade, em cima da coerência. Coisa rara nos dias de hoje. Estamos precisando de políticos que cumpram palavra e que veem o povo não como se fosse uma boiada num curral, mas aquele que realmente necessita que ele faça alguma coisa por ele e por sua cidade para melhorar a sua qualidade de vida. Então, boa sorte. Como eu disse no começo do Papo 10, Wagner Neto, neto de Wagner Camargo, uma pessoa que marcou história na cidade de Itaporanga, e você carrega um sobrenome muito forte nas costas. E, além disso, um sobrenome chamado Povo, que também é forte. E isso aí não é para qualquer um. A política, ela corrompe o ser humano, mas também tem aqueles que não se corrompem. Como Paulo disse, combate o bom combate e segue a carreira e guarda a fé. No caso, ele falou terminou. Nesse caso, você está seguindo. É verdade. Beto, eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, Papo 10. Eu acho que foi um momento muito especial para mim, da gente poder esclarecer dúvidas, questionamentos. Quero poder, em uma outra oportunidade, a gente falar mais sobre outros assuntos. A pauta ela é extensa, mas eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, dizer que você é um comunicador que a gente sabe do seu nome a nível de estado, e para mim é um privilégio poder participar de um programa como esse. Muito obrigado, e se Deus quiser, estaremos aí de novo no futuro muito próximo. Wagner Neto no Papo 10 de hoje.
E assim nós terminamos o nosso Papo 10 com o deputado estadual Wagner Neto. Lembrando que sempre, todas as segundas, às 10 da manhã, um novo convidado. Na pré-campanha estaremos atuante, entrevistando pré-candidatos, incendiando ainda mais no bom sentido as campanhas locais. Enfim, fica por aqui o Papo 10. A direção de imagens e vídeo é de Valdivino Júnior, Intenso Filmes, para qualquer tipo de evento. Aqui Beto Mendes. Um grande abraço, até lá.